Calibrem suas telas, segurem suas canetas, que o Waconcast está no ar. Sejam bem-vindos a mais um Waconcast. Aqui o meu nome é Guilherme Freitas, eu sou o seu host nesta série de podcasts de entrevista, conversa, bate-papo com artistas profissionais da área de criatividade, desenho, ilustração, tudo que tem a ver com a tela que a gente consegue botar a caneta em cima e fazer uns negócios da hora, porque aqui é um podcast de quem é da Wacom, é isso mesmo. Você tá ligado como é que funciona. E mais um mês, mais um programa entrando aqui, e a gente já vai falar com o nosso convidado Petit Abel, mas antes a gente tem aqueles recados maneiros, espertos, precisos e necessários do Cauê. Cauê, manda pra nós a letra. Vamos lá, Guilherme. Hoje, mais uma vez, eu venho com recados dos nossos fornecedores, parceiros, para você garantir a sua Wacom, né? Vamos lá, eu vou falar o nome de todos, e aumentou. Tá crescendo. Opa, isso é bom. Vamos lá. Nós temos a Amazon, Americanas, Casas Bahia, Extra, Empower, Kabum, Calunga, Magazine Luiza, Vem Ser Feliz, Pichal, Informática, Ponto Frio, Shoptime, Submarino, Wacom Store, Miranda, eByte e Compribel. Esses são os nossos parceiros. E não esquece de dar aquele likezinho no vídeo também, que a gente esqueceu de falar nos últimos, que faz toda a diferença. E se inscreva no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. E com você, Guilherme. Valeu, Cauê. Poxa, que beleza. Nossa, eu gosto de ouvir os fornecedores agora desses produtos, porque eu lembro que era, 10, 15 anos atrás era diferente, era outra história. Agora é mais acessível. Vamos falar, Petit Abel, seja bem-vindo aqui ao Waconcast. Tudo beleza? Olá, tudo ótimo. Falei certo seu nickname? Falou sim. Seu francês está impecável. Impecável. E você deve saber, porque primeira coisa, ó, quando você pesquisa Petit Abel no Google, o primeiro resultado é o seu Insta, o segundo resultado é o seu Twitter, e o terceiro é uma reportagem no G1. Aí você fica assim, nossa! Aí eu lá, Petit Abel. Tá chegando. Ai, que beleza, que gostoso, né? O sucesso, o glamour. É uma delícia, é uma vergonha. Mas nossa. Enfim, eu cheguei, em alguns lugares que eu ainda não acredito. E aí ainda rola aquela timidezinha assim. Nossa, eu imagino. Faz quanto tempo que você tá sentindo assim que o seu nome tá aparecendo mais? Eu sei que ano passado você já estava produzindo umas ilustres que tinham a ver com o Big Brother Brasil 20, né? Sim. Mas você sentiu que foi nesse ano ou foi no ano passado que o negócio começou a andar mesmo? Ano passado. Começou no final de 2019, começou a fazer um barulho com trabalhos que não eram nem relacionados a Big Brother, nem imaginava que eu ia estar tocando no assunto Big Brother, na minha página. Então comecei a fazer uns barulhos com alguns conteúdos meio ativistas e foi muito rápido, porque apesar da página ter sido criada em 2015, quando eu morava em Paris... Sim, daí o apelido, sim. É porque eu fiz um intercâmbio lá, fiz legal. O famoso Ciência Sem Fronteiras, e aí na época eu criei essa página para servir de portfólio. O Instagram nem tinha ainda essas ferramentas de marketing, nem nenhuma ferramenta comercial. Então eu criei para deixar lá e me motivar a desenhar de alguma forma. Eu já tinha o DeviantArt, já tinha... Nossa, saudoso. O Behance, saudosíssimo. Que até hoje eu nunca aprendi a usar. Até hoje me perguntam, que diacho é commission, meu Deus? O que é commission? E tinha umas comunidades malucas lá dentro com uns badgezinhos esquisitos. Eu ganhava uma lhama. Você já ganhou a lhama? Eu já ganhei a lhama. O que é a lhama? Eu me senti tão especial. Pois é. Enfim, aí eu tinha essas coisas e eu pensei, olha, o Instagram tá indo por um caminho aqui interessante, vou criar, mas eu não desenhava, assim, esporadicamente que eu postava alguma coisa, não divulgava nem pra ninguém que eu conhecia, então nem minha mãe me seguia. Aí quando chegou 2019, eu comecei a investir na ilustração para as redes sociais. Eu parei com essa história de, olha, não, deixa de ser um segundo plano e começa a ter protagonismo na minha vida. Que legal. E aí os conteúdos que eu comecei a fazer foram nessa coisa de me expressar sobre algum tema. Foi tudo muito natural. E aí quando eu comecei a falar sobre esses conteúdos, as ilustrações foram ganhando um alcance assim inimaginável. Então, a primeira ilustração já foi tomando o Brasil inteiro, outras ao redor do mundo. Que e aí demais.
uma bola de neve. Eu acho isso muito legal, porque a temática, falar sobre coisas importantes, falar sobre coisas que importam pra você, né? Não importantes até no, assim, socialmente, mas pra você também, como tópico. Esse é um negócio que o pessoal esquece muito, né? Eu quase que ia falar, eu estava no banho, o que seria um detalhe desnecessário. Lá, ainda bem que eu não falei, né? Mas eu tava lembrando justamente dessa ideia de que se eu fosse julgar um trabalho, eu gostaria de julgá-lo em dois aspectos, que é técnica e o outro é impacto. E impacto é sobre o que está sendo dito, pra quem, de que forma e esse tipo de coisa, sabe? Então eu vejo muita gente que tá numa prisão assim de tipo, eu tenho que virar o mestre da anatomia 3D de ponta cabeça pra começar a produzir algo artístico, saca? Mas eu já tive muito essa noia. E como é que foi esperar isso daí? Porque você parou um momento pra investir nisso, né? De produzir ilustra pra rede social. Você tinha visto... Tinha outras referências de pessoas que faziam algo parecido? Como é que foi? Então, foi eu digo que é um processo mais do lado artístico da coisa. Uhum. Eu sou formado em artes e design, então meio que eu acabei adquirindo essa postura aí para o meu trabalho de pensar a ilustração de todos os ângulos, tanto do ponto de vista comercial, quanto principalmente da parte artística. E a minha premissa era nunca me ver obrigado a fazer nada que eu não gosto. O trabalho de designer é trabalhar para o cliente. O cliente diz o que você tem que fazer, você prepara os layouts, etc. E ele vai opinando, tem alteração. Então nunca é algo genuinamente seu. E eu não queria transformar a ilustração nisso. Eu queria que ela conseguisse continuar me dando esse prazer que é de ilustrar desde pequeno. Então o fato de eu começar a experimentar outros traços e as temáticas, eu comecei com a temática ambiental muito forte no início. Então isso me dava um outro ângulo, eu conseguia de repente fazer umas formas mais abstratas, porque eu era ilustrador de mangá, eu fazia Pokémon, meus Dragon Ball Z, Maravilha. Eu tinha essas referências assim, e então para eu desvincular desses meus personagens para criar uma coisa, sei lá, falar sobre desmatamento na Amazônia, foi um processo bem gostoso de fazer, porque não tinha compromisso nenhum. O único compromisso era comigo. Então, assim, era um momento de relaxamento e que eu precisava me expressar de alguma forma. E aí acaba saindo, né? Você que desenha sabe que tem, às vezes, a nossa mão vai falando o que o nosso subconsciente está dizendo. E aí foi acontecendo. E as questões de anatomia, eu nunca superei. Mas eu hoje, digamos que convive aqui comigo. A gente tem uma trégua. Porque tem eu acho que o contato com as pessoas, o alcance, o feedback que eu venho tendo vai me motivando a fazer cada vez mais, que aí a noia acaba saindo um pouco. Porque o meu público não é 100% técnico da área, né? São muitas pessoas que se identificam com as temáticas e que não tem nem ideia, tipo, ver a ilustração, tá lindo, tá perfeito, enquanto a gente olha e fica vendo um milhão de erros, E aí você aprende a dar valor a essas outras ilustrações. Eu comecei a ver muitas referências na internet mesmo. Revisitei aí a história da arte, digamos assim. Então, eu tenho o cubismo, tem todos esses movimentos aí que distorcem, né, a anatomia, as formas. E eu penso, poxa, esses gênios, né, fazem isso há tanto tempo e eu tô aqui quebrando a minha cabeça no século XXI. Então, é uma libertação. Continuo fazendo meus Dragon Ball Z, meus Pokémon. Aqui na Cocô, vira e mexe eu publico algum. Até publiquei, acho que algum Goku e Vegeta lutando aí recentemente. Sim, eu vi. Mas tá ali. E eu sinto que eu tô evoluindo. A gente tá na constante evolução. Eu consegui perceber isso vendo o seu feed. Eu peguei o seu feed e eu fiz assim. Eu gosto muito de fazer isso. Eu pego e faço assim, dou aquele scroll grosseiro no celular pra descer até lá embaixo. Aí é notável que você tá evoluindo. Eu fui lá ver os primórdios. Ai, meu Deus! Mas você tá evoluindo sim, com certeza. Eu vi muita coisa assim. E essa sobre as referências, imagina. Essa sobre as referências eu acho que é um negócio muito legal, porque eu reparei, antes de eu achar, sei lá, arte de Pokémon e de Dragon Ball no seu feed, eu tava olhando assim, eu falei...
Aquela imagem mais recente que tem... Não sei se é a mais recente, mas é uma das mais recentes, que tem a Thaís jogando pra fora o Projota Brócolis. E ela tá com... Né, fazendo planta faz isso. E aí tem um chicotinho de planta que me lembrou Bulbasauro, me lembrou coisas de Pokémon. Aí eu falei, esse cara gosta de desenho japonês, ó, tô vendo. Muito, muito. E no desenho anterior tem uma Thaís do BBB vestida de Sailor Moon, né? De Sailor Moon. Ah, sim, que ela tá tem uma fazendo foto alguma com coisa assim. símbolo Illuminati dela, assim. E aí eu vi ali uma personagem de mangá. Então, meu Deus, eu preciso fazer uma Sailor Moon disso aí. Então tá presente, tá? Seja num detalhe do rostinho, no olho, no cabelo, no estilo de luz e sombra. Sempre tá aquela referência ali. Uma coisa que eu tô achando... Tem muita de Maurício de Souza também. Isso é interessante, né? É legal ver essa união de coisas, que a gente é isso, né? Como artista, a gente vai ser a soma de tudo que influenciou a gente, que a gente nem consegue perceber às vezes, mas tá ali envolvido no nosso trabalho, né? Eu acho gostoso a gente conseguir aceitar isso, ao invés de tentar, tipo, desenvolver um próprio estilo mais purista, né? Muita gente me pergunta sobre como é que você desenvolveu o seu próprio estilo. Eu digo que o estilo, ele é mutável, ele vai mudando com o decorrer do tempo. Você não é a mesma pessoa hoje que você era há 10 anos, então isso reflete no nosso traço. E eu digo também quando me perguntam sobre referência, que é muito gostoso ver referências brasileiras acontecendo. Então eu tinha uma carência de referência quando criança, que eu só tinha... Mas eu tinha graças ao universo Maurício de Souza, então eu tinha acesso a quadrinhos da Turma da Mônica, assim como tinha da X-Men. E assim como tive posteriormente acesso a Pokémon no programa da Eliana. Então, isso, só em saber que existia um cara brasileiro que deu muito certo fazendo quadrinhos, fazendo ilustração, aquilo me deu uma empolgação muito grande. Mesmo eu entendendo que para uma baiana do interior, do sertão, naquela época era muito mais difícil você chegar no núcleo que era muito forte no eixo sul e sudeste, né? Parecia uma doideira, né? Pra gente... Nossa, e hoje eu tenho referências assim que estão no Instagram também, que cresceram há pouco tempo. Tenho Ilustra Lu, tenho Paulo Moreira. Eu tenho você, que inclusive eu sigo seu canal há muito tempo. Obrigado. Desde que era a palavra nerd. Tem muita coisa de você ali, de que legal. cultura e de, enfim, muitos tutoriais me salvaram. Sim. Precisava pontuar isso aqui. Que maravilha. Então é muito gostoso ver que você tem referências ao lado e tal. E hoje a gente tá conversando, olha que coisa boa. Não é? Nossa, eu também via vários momentos melhor assim. Que isso, só tomar uma vacina agora de Covid. Por favor. Eu tô vendo ali atrás, ó. O Zé Gotinha o Zé Gotinha ali. É o SUS pedindo socorro. Pois é, nossa. Eu que tô doido pra desenhar um Zé Gotinha. Por favor. De respeito, né? Do dragão branco. Nossa, pra ele vai funcionar maravilhosamente bem também. Falando sobre... Você me lembrou do meu canal e eu lembrei da dificuldade que é postar coisas no meu canal. Faz um tempinho que eu não tô postando, o pessoal deve estar sentindo uma falta. Mas timing das suas coisas eu acho um tanto quanto surpreendente, bizarro. Estou assustado. Eu quero saber o seu segredo, que deve ser... Será que eu vou poder revelar? Porque a impressão que dá é que ou você tem alguma premonição e se antecede aos eventos, ou tu é muito rápido, porque eu lembro que eu vi o primeiro trabalho seu que eu vi, assim, que pipocou no meu feed quando eu tava só passeando ali, foi logo no início do BBB 21, que foi a da Carla com a Camila. Quando estão as duas juntas e tá uma... A diferença de tamanho. A diferença de tamanho entre as duas. Eu corri pra fazer um desenho desse também. Eu fiz assim, postei. Aí, tipo, 2 minutos depois tava o seu colorido, com linha, com traço, no tamanho, no formato certo. Eu falei, caramba! Então, vou ter que revelar. Revele. Isso veio graças à experiência do ano passado. Eu comecei a viralizar com o assunto BBB através do BBB 20, que foi um fenômeno para nossa quarentena aqui, né? Foi uma mudança geral e ele de fato tocou em alguns assuntos sem querer que acabavam dialogando com o que eu fazia na minha página. Então, para mim foi muito natural pegar isso aí. E
nessa, eu tinha o Instagram, eu comecei a me incomodar com algumas coisas que aconteciam e ilustrar. Diversos tipos de traço, né? De acordo com o que vinha ali. Então, os primeiros tinham essa pegada meio ativista e acabava... Não sei qual era o segredo, mas como eu tava 100% em casa e eu já tava há algum tempo querendo passar um tempo em casa, porque a gente que trabalha fora e tem que dar jornadas duplas, triplas, tava complicado ter um tempo em casa e me dedicar, treinar e desenhar e tudo mais. Então eu aproveitei muito isso e isso me deu esse gás. Então, à medida que eu fazia, quanto mais ilustrações eu fazia, mais rápido eu ficava. Porque eu começava a pegar o jeito de alguma coisa. Por exemplo, o Babu foi eu conseguia fazer um Babu em 10 minutos. Depois dos primeiros Babus, né? Chegou o momento que eu fiz 4 Babu, eu acho que em meia hora, 40 minutos. Porque já tava muito aqui, então... Esse estilo de ilustração que foi se transformando ali especificamente para o BBB, acabou ficando muito mais aqui no gatilho. E aí tem um outro segredo, né? Além do traço ficar rápido, ia depender da complexidade da ilustração, demora mais tempo. Então, a que eu fiz da plantinha lá com o Projota e a Thaís e o Passauro, demorou algumas horas. Pois 2 horas mais ou menos. Tem um monte de personagem, tem cenário, tem o conceito todo da coisa. Pois é, tinha um pouquinho de pesquisa. E já as que são mais rápidas, tipo essa da Camila e da Carla, a interação com o público já me alimenta disso antes. Sim. Então, o grande negócio da rede social, é a interação com o público. Então eu consegui fazer um mix de interação entre Twitter e Instagram o tempo inteiro. Então eu tô lá no Twitter sempre. Todo dia eu tô no Twitter o dia inteiro, eu tô tentando responder as pessoas. Hoje eu já não consigo responder todo mundo. No Instagram é muito difícil, mas eu respondo ao máximo. E no Twitter a interação é mais rápida, é mais fácil de eu conseguir pegar as referências. Então, vira e mexe, eu jogo as perguntas lá. Galera, aceito sugestões. Tô pensando em desenhar o Gil. Aceito sugestões. E aí as pessoas já me mandam print da Juliette na DM. Você tem ideia? Na Fazenda, eu não desenhei participantes da Fazenda assim como eu desenhei no BBB, que eu não acompanhava. Mas eu cheguei a fazer algumas coisas que os fãs pediam muito. E quando chegou o dia da final, a minha mãe tinha um pay-per-view da Fazenda e mandou um print da Jojo Todinho se arrumando. No meio da tarde, falou: olha, a Jojo Todinho tá se arrumando, ela vai ganhar a Fazenda. Tome pra você desenhar. Então, antes de anunciar o vencedor, eu já tava com a Jojo Todinho pronta com a roupa do dia. Aí isso é o que acontece ultimamente. Saiu alguém com monstro, você não tem nem imagem, o povo já vai mandando print do pay-per-view. Então esse é o segredo do timing. E eu sou muito grato a essa interação com as pessoas. Que legal isso. Faz muito sentido. Porque é aí que você vê o que tem o que o pessoal tá rindo, o que o pessoal tá gostando, né? O que tá acontecendo, o que o pessoal tá achando relevante no programa, pra você poder representar e pirar em cima, né? E fazer do seu jeito. É literalmente ouvir a galera. Que eu gosto de fazer. E não é nada... Ainda não bate naquela seara que eu falei mais cedo do design, de eu me obrigar a fazer alguma coisa. Sim. Eu gosto de fazer. É a minha troca com a pessoa ali. Tem uma pessoa dizendo: oi, seu trabalho é incrível. Eu nunca imaginei que pessoas desconhecidas do Brasil inteiro iam chegar falando: admiro seu trabalho, me inspira em você. Ai, desenha essa Juliette aqui, Petit. É óbvio que eu vou desenhar a Juliette se vocês quiserem. Porque vocês são incríveis. É isso que eu quero dizer com cada ilustração assim, que sai. Esses fanservices que eu faço. Nossa, esse é um termo muito bom de fanservice. Eu acho que ele é muito sobre isso, né? Sobre pessoas que gostam do mesmo assunto, produzindo conteúdo em cima daquilo e se divertindo com aquilo, né? Isso é muito legal. Isso acontecia comigo em grupos de Discord, que era... Às vezes rolava uma piada interna, aí a gente desenhava as pessoinhas, sei lá, tipo, fazendo aquela brincadeira, ou personagens da pessoa. E tinha essa conotação de intimidade, por mais... né? E mesmo sendo no Instagram, que tem um monte de gente vendo, como tá todo mundo falando sobre a mesma coisa, tem eu sinto essa relação de intimidade vendo o seu trabalho. Eu olho e falo assim: que gostosinho tá aqui, sabe? Que bom, é curioso, porque muita gente me fala isso também. É como se sentisse um conforto visual. E aí, isso é uma coisa que eu tô tentando entender, de onde é que vem. Eu não sei, eu tenho certeza que o segredo tá na naturalidade de fazer, não é nada obrigado.
E, além disso, tem algum recurso ali naquele traço. Não sei se é porque eu faço todo mundo gordinho, porque eu sou gordinho, então... Tem gente magrela que... Mentira, eu gosto de representar dessas formas arredondadas, que veio de um jogo de videogame chamado Pocket Fighter, que era do Street Fighter, versão reformadinha assim. Nossa, eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. Quando eu joguei isso aí, eu ficava encantado com aquilo. Eu jogava 24 horas por dia, reproduzia aqueles personagens. Então daí veio essa coisa fofinha da cabeção, do corpinho fofinho, das expressões exageradas. Eu bebi muito na fonte de concept art de videogame. Inclusive, é o que eu gostaria de trabalhar ainda. Trabalhar disso aí. Mas Nossa, mas tem todo o potencial pra fazer um negócio muito legal. É engraçado isso, a estética do fofo, né? Porque tem uma galera que vai pra estética do... Né? Acho que a estética que a gente cresce muito, né? Você comentando de Dragon Ball, a gente sabe que a estética que a gente cresceu ali é a estética da maromba, né? Aí o cabelo é triângulo, o corpo é quadrado, nossa, tudo é... Ou então, isso e de mulher seminua. De quadrinho americano, né? Também. Não, e eu ficava olhando aquilo, meu Deus, como ela vai conseguir lutar contra um exército nua, né? com um fio dental e um escudo, sabe? Exatamente. Mas durante muito tempo eu reproduzi muito o corpo feminino sexualizado, assim. E tive muita afinidade em desenhar mulher, inclusive. Até hoje. Chegou um tempo que eu desenhava tanta mulher que a anatomia masculina começou a ficar prejudicada. Tá difícil. Já não sabia mais o bíceps é aonde? É aqui? Nossa, eu passei pelo mesmo do outro lado. Eu desenhava só homem e homem forte. E aí era aquele negócio, você tem que expandir o seu repertório para fazer seres humanos que parecem mais de verdade, né? E isso eu acho que isso também é um fator de eu ia falar de representação, mas de reconhecimento, né? Da gente se ver no desenho, de não ser só os ideais lá em cima, né? Na verdade, eu sempre trabalhei muito a representatividade nos meus trabalhos como designer e como... É uma premissa da minha vida. Desde pequeno eu tinha essa carência de referências. E eu sou uma pessoa gay, então pra mim ainda batia em outro buraco, em cima e embaixo. Porque era muito difícil você ver com uma representação que de fato não dizia nada. Então eu comecei muito a pesquisar sobre isso, a conversar com as pessoas, a entender, a procurar artes que representassem todo tipo de gente. Então, nos últimos 10, 15 anos que as coisas começaram a se ampliar. Então, se eu preciso fazer uma peça publicitária, eu tô lá colocando pessoas negras na posição de poder para rebater o que não é comum, mas a gente naturalizar a presença daquelas pessoas naquele espaço. E idem com as ilustrações. O meu TCC, que foi um projeto de um jogo de celular, também tem esses personagens representativos. Então, eu tenho um personagem que é gordinho e que eu tenho essa diálogo entre o fenotipicamente... Falando de BBB? Os autorizado. Está autorizado. E falo de gênero, então eu tenho uma representação de personagem trans, eu peguei dados do IBGE sobre a população brasileira para desenvolver 4 protagonistas, sendo 50% feminino, 50% masculino, e ter esse adicional de ter uma pessoa que é uma metáfora trans e uma metáfora também de algum tipo de deficiência. Então esse meu personagem trans, a metáfora dele é ele ser ter nascido uma sereia, mas ele quer ser um pirata que vive na terra. Então o grupo de piratas ali que acolhe ele aceita, né? Entende? Ele se identifica como um pirata e fez uma cadeira de roda para ele andar na terra. E chama de masculino, né? Pelo pronome masculino. Ele se chama Ariel. Então, meio que no jogo tinha esses momentos de história em que mostra ele chegando como uma sereiazinha bebê, sendo adotada lá pelo navio, e essa transformação de piratinha. Então é meio que pra gente começar a tocar esses assuntos, assim, porque quanto mais cedo a gente conseguir naturalizar essas presenças em qualquer mídia, mais fácil a gente vai conseguir combater o preconceito, porque é tudo uma construção, né? Então se você não tem representatividade, você não tem referência. O termo que você usou de naturalizar a presença, eu acho que é exatamente esse, sabe? É o de ser comum ao ponto de não ser surpreendente, né? De não ser mais uma coisa que salta aos olhos, porque aí é isso, né?
essa naturalidade. Eu acho isso muito legal. E tem que ser, ela vai acontecer aparecendo, né? Sendo incluída. Porque essa coisa de videogame é recorrente você achar aquelas imagens, né? Que é protagonistas de jogos AAA. Aí tem lá o homem de 30 anos, branco de cabelo preto, né? Tudo igual. Pois é, e assim, nada contra esses personagens, só que Sim. Vamos mudar um pouco, né? Vamos inovar, fazer diferente. Você tem como criar personagens que são carismáticos, respeitando as formas do cotidiano ali. Para que as pessoas não fiquem tendo uma imagem deturpada do que é ser. Então, assim, dá pra você ter ideia, a história do jogo, esses 4 personagens são os 4 piratas que não acham que não servem pra nada, né? Que são os menos talentosos e, no fim das contas, o final é mostrar que, na verdade, eles são perfeitinhos do jeito que são. E aí rola toda essa moral da história. Então ainda vou materializar esse jogo de alguma forma. Jogo é difícil, vou te falar. Mas é muito bom. É uma das experiências assim, de projeto, né? Que eu tô desenvolvendo também o meu aí faz um tempinho. E é uma das experiências de projeto, assim, que tem sido a mais relevante, assim, na minha vida. Porque é um negócio tão complexo. Porque ele tem que atingir todos esses pontos que a gente tá conversando aqui. O de comunicação, de ser interessante pro pessoal, de ter uma ideia, de passar alguma coisa. Aí, como produto, tem que atingir um monte de outros detalhes também, que aí você tem que ver até onde você sacrifica a vontade para incorporar. Tem vida útil, tem... Nossa, exato. Esse que é o problema, porque no meu tempo ainda você podia zerar um cartucho do Super Nintendo e tava tudo certo. O jogo tinha começo, meio e fim, né? Agora o jogo é uma experiência contínua, E assim, requer compra trabalho. Skin, compra item, compra não sei o que. As mecânicas de monetização hoje são tão diferentes das anteriores, mas eu tô vendo ainda sabe aquele negócio a coisa antiga de repente volta à tona, né? E aí a moda, o retrô vira o corrente. É o ciclo. Eu tô vendo eu tô imaginando aqui na minha cabeça esse cenário onde a gente vai comprar um joguinho pro celular, sabe? Não só jogar de graça pra ver 1 milhão de propagandas. Vai haver esse momentinho que aí vai lembrar aquela coisa de comprar um cartucho, de ter, e ele ser um produto fechadinho. Eu acho que ainda tem espaço pra isso retornar dentro do mobile. Porque verdade. A gente... ao mesmo tempo, há empresas que conseguem fazer um bom uso disso, né? Eu sou um jogador de Mortal Kombat. E esse Mortal Kombat... Petiabel, bichinhos fofos e muito sangue. E fatality. Muito. Eu acho que eu tô uma Kitana lá no meu vídeo, assim, abraçando a Milena. Mal sabe. Mas o que fizeram com esse jogo foi muito interessante, porque você tem ali equipamentos variados, e tudo tem um limite. Sim. Você tem ali, a minha personagem é a Kitana, eu jogo com ela nos campeonatos, etc. Então eu tenho lá uma gama de skins, itens, e a empresa avisa, olha, o jogo vai receber atualizações até tal data, mas você não deixa de ter a experiência de ter o jogo e jogar online com quem você gosta, porque ele parou, né, de receber atualizações de itens. Ele só parou de receber itens, mas ele continua ali consigo jogar com outras pessoas online, etc. Então eu gostei da forma como conduziram isso. Quando tem um mundo muito aberto, assim, eu não consegui me identificar com esse tipo de jogo, não. Você não ter Eu gosto muito do storytelling, né? Eu jogava Final Fantasy, eu jogava Chrono Cross, sabe? Eu gostava de ver o desdobramento e não colocar um personagem mudo que não fala e que não tem a personalidade. É como se eu estivesse lá no jogo. Eu não quero estar no jogo, eu quero me identificar com o meu personagem. Mas eu sou um tipo de público. Sim, esse foco narrativo mostra o que te interessa e o que te impacta, e é isso que a gente também acaba querendo transferir pro nosso trabalho de alguma medida, né? A gente gosta de narrativa. Quem desenha gosta de narrativa. Porque cada ilustração tem a sua narrativa ali. Né? Desde uma fanart de BBB até uma releitura de uma peça antiga. Eu já fiz algumas releituras, né? Já fiz
Tarsila do Amaral, já fui em Clint. Que legal. Às vezes eu vou passeando por esses lados aí. Eu vou no Fofinho, dou um fatality, depois eu vou na arte. Eu acho isso maravilhoso. É muito bom poder passear por isso, né? Essa coisa de estar mais livre, fazer as coisas assim, eu acho isso muito legal. E é engraçado que é isso que foi o que gerou o espaço para você produzir coisas que deram uma viralizada, que tiveram esse potencial de meme, né? De fazer essas coisas. Peti, uma coisa que eu quero te perguntar. Eu vi algumas coisas no seu trabalho, por exemplo, a Sarah vestida de agente secreto, né? De roupinha toda vigiada. E eu vejo que isso meio que surge primeiro no Twitter, a galera começa a brincar, começa a falar, aparece a ideia, aí depois você representa, outra pessoa representa, vai construindo essas imagens. Eu tô na minha cabeça, né? A edição da TV hoje do Big Brother, né, que passa lá às 10 e pouco, a impressão que eu tô tendo é que eles estão se apoiando muito no conteúdo da internet dessa vez, né? Eles estão indo no Twitter, eles estão indo lá e caçando e colocando na TV, né? Tá muito com até a linguagem do vídeo, tá uma linguagem que me lembra mais o YouTube, me lembra mais a internet do que a TV. Eu fiquei muito surpreso com isso. Assistindo, porque eu estou acompanhando. Não, agora é cult assistir. Agora tá de boa. Até 2019 era vergonha alheia. Pois era verdade. Não, finalmente a TV aberta, sobretudo a Globo, né? Eu acho que só a Globo mesmo, das TVs abertas, é a que tá se adaptando à linguagem da internet. Não sei se as outras ainda não. Eu consumo TV aberta ainda, não tenho problema nenhum. Eu sou uma pessoa que gosta de novela. Sim. Não tenho problema nenhum em afirmar esses gostos, porque foi esse o tempo em que as pessoas diziam, não tenho paciência pra televisão, etc. Eu respeito, eu assisto, gosto. Então, é muito bom ver que a edição tá bebendo dessa fonte da internet, porque tá meio que fazendo um pouco do que eu também faço na minha página, que é você ouvir o que o seu público quer. Agora o público é soberano naquilo, pois a gente tem que concorrer com Netflix, tem que concorrer com TV, canal fechado, com YouTube, né? Hoje está muito mais fácil você consumir vídeos de YouTube com o que você quer, com o que você quiser, recortado. Pode ser um podcast online no YouTube ou no Spotify, você tem os cortes desse podcast, você tem tutorial de maquiagem, então você está se lixando para as propagandas que estão passando no intervalo da novela, né, e do BBB. Então, a força do Big Brother está muito na internet. O Twitter passa a madrugada inteira assistindo pay-per-view. Então, é óbvio que a edição que era muito fantasiosa que existia antes de você conseguir transformar alguém num vilão e alguém no mocinho, caiu por terra, porque o pessoal do Twitter tá de olho, né? Não é pra ficar de olho na casa mais vigiada do Brasil, então o Twitter está de olho. Então a Globo só tem a ganhar com isso, porque cada vez que eles conseguem enaltecer o que as pessoas falam na internet, mais audiência eles têm, mais reputação eles vão gerar, e mais público, mais fãs, e mais dinheiro, né, que é o que eles querem dinheiro. Se a Globo está ouvindo o seu público para conduzir a produção do seu conteúdo, você também podia, né? Você aí que está assistindo esse podcast. É para você esse recado. Agora, uma coisa curiosa que aconteceu assim, com essa relacionada a Big Brother, é que no ano passado, eu lembro que só eu, de vez em quando, eu vi alguém fazendo alguma ilustração de BBB lá perto do final. E esse ano, quando eu publiquei aquela Camila de Lucas e a Carla Dias, tinha mais 50 também. Não era só a minha que tava Então agora, assim, meio que pipoca. E aí eu vejo os administradores das páginas, os participantes, notam essas ilustrações, vão postando o tempo inteiro. E aí eu no primeiro momento eu me assustei muito. Eu fiquei, nossa senhora, uma concorrência. Caramba! Depois eu dei um estalo, assim, eu pensei, não é concorrência, se você for parar pra pensar. É uma coisa que a gente luta tanto para conseguir, que é o espaço, que as pessoas admirem nosso trabalho e deem valor. Então, quanto mais gente fazendo isso, melhor. Então, quando eu vejo as pessoas ilustrando o BBB junto comigo, eu só tenho que agradecer, assim. Eu falo, nossa, que bom que isso tá virando uma tendência para os ilustradores que estão começando, para quem já é consagrado. Porque é uma nova público que a gente está chegando, a gente está democratizando o nosso trabalho, que muitas vezes ficava naquela seara do será que dá dinheiro? Oh, que bonitinho, ele faz isso, mas trabalha com quê? Né? Então eu acho que esse movimento do ano passado para cá, relacionado ao Big Brother, foi de fato um grande ganho para nossa profissão.
Pra quem tá ligeiro, pra quem tá observando as oportunidades. Os trabalhos que vieram, assim... E tá ditando um pouco do comportamento da gente, porque antes eu publicava, sei lá, era um pedacinho do processo, um esboço, uma ilustração finalizava, penava para ter coragem de publicar uma ilustração porque achava que estava feia. E hoje aquela história, o público não é 100% técnico, eles gostam do que vem, dão aquele feedback e isso vai te motivando. Então, mais gente tá passando por isso. E é muito legal para quem tá começando a ter esse incentivo. Que maneiro. Então acho que tá todo mundo ganhando. Falando sobre isso, a gente tá conversando sobre essa interação, né, da galera fazendo... A galera tá envolvida no processo da criação artística da gente antes dela tá pronta e depois que ela tá pronta também, né? Agora, um dos temas de muita relevância neste Big Brother foi o medo do cancelamento, da divergência de opiniões, né, todo mundo assim, com o pé atrás. Todos temos. Né? Dentro do seu trabalho, quando você posta algo que tá, tipo, será, ironizando o Arthur com a roupa de B1 e B2 lá do Bananas de Pijamas, você sente às vezes que tá, tipo, eita, aqui eu tô me arriscando, aqui eu não tô. Em questão de comentário, tem essa galera, porque os fã-clubes devem, né, querer defender os seus, né? Tem. Como é que tá isso aí? É a parte mais suada, né, pra fazer. E aí você tem que ter uma inteligência emocional muito grande. Porque, de novo, bate naquela tecla. Eu não posso deixar de desenhar o que eu quero. O sucesso da página veio fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. A interação do público foi o plus disso. Então, a partir do momento que eu vou ter que podar o que eu tô fazendo por conta de medo de cancelamento ou de mal interpretação, significa que eu não tô apto a continuar com o trabalho e seria uma falta de respeito com os meus seguidores, né? Tanto que quem chegou do BBB passado ficou. Né? Que legal. Um receio disso. Mas eu já passei por uma experiência de pré-cancelamento. Eu tive um cancelamento de algumas horas no Twitter, no ano passado. Ai, meu Deus. Por gordofobia. É mole? É mole! Porque o que aconteceu? Foi bem no início, assim, os primeiros dias de viralização e tudo mais, a cabeça dá uma volta. Eu queria passar 24 horas produzindo coisa pra poder viralizar mais. E dessas eu ilustrei um episódio do BBB passado. Um personagem lá, o Vitor Hugo, que ele era gordinho e todo mundo tá falando no Twitter. A Thelma, a Flaislane, não sei quem, jantaram o Vitor numa discussão. Que essa coisa de jantar é quando você ganha uma discussão contra alguém, né, no dicionário do Twitter. E aí, o que a minha cabeça ingênua foi fazer? Fui fazer as mulheres jantando o menino numa bandeja com a maçã na boca. Que era uma alegoria do leitão assado. Certo. Eu não pensei. Isso foi de noite, né? Porque tinha esse fluxo de horário aí da madrugada. Eu publiquei, exausto estava, dormi quando acordei. Tava um absurdo. Eu mal tinha conseguido ter uma notoriedade e as pessoas já estavam derramando. Olha, o que as pessoas não fazem pelo engajamento, isso é gordofobia, denunciem este perfil, ele não vale nada. Abri o Twitter desesperado, abri o Instagram, um monte de página publicando, um monte de mensagem me criticando. Deus, eu fiquei desesperado. Aí eu saí excluindo, fiz uma nota pública. Primeiro respira, seca a lágrima. Fiz uma nota me explicando, pedia para as pessoas excluírem, mandei essa nota para a equipe lá do Vitor Hugo e quis acreditar que esse negócio tinha acabado, né? Tinha apagado da minha memória. Depois que ele saiu do Big Brother, ele me respondeu dizendo, não, tudo bem, eu entendo. As pessoas aos poucos foram esquecendo, porque afinal, né, quem eu era na internet, as pessoas ficarem lembrando que eu fui cancelado por causa disso aqui. Talvez se um dia, sei lá, eu entrasse num BBB da vida, ficasse famoso, alguém resgatar isso pra me cancelar. Anos depois, essa experiência me deu esse alerta para eu justamente não ficar desenhando as coisas sem pensar. Sim. Eu tenho a característica daquele humor um pouco ácido, através do fofinho, tem aquele sarcasmo ali, mas tudo na medida certa, né? Pra gente não ofender ninguém. Mas, fora esse episódio aí, que eu pude aprender muito, tem o cotidiano.
Muita gente no ano passado reclamava porque eu não desenhava o Prior, que era um dos personagens mais populares do BBB. Uhum. E eu não desenhava, porque um dia eu me posicionei dizendo ele está sofrendo acusações de assédio e está respondendo por isso. Então, enquanto ele estiver respondendo, aí, eu não vou desenhar ele, porque eu não quero compactuar com as coisas que ele faz, né? Que ele fez, caso ele seja culpado. Mas chegou até um dia, as pessoas pediram tanto, o bebê já tinha acabado, que eu fiz um TBT que tinha ele e o Babu, e aí muita gente ia me questionar: você vai desenhar o estuprador? Não sei o quê. Eu fiquei, meu Deus, desculpa. Mas desde então, os episódios são mais softs. Quando eu desenho sobre política, acontece um hate maior, mas eu ganho seguidores que são muito defensores do meu trabalho. Acredito que os outros ilustradores também têm isso. Então, tem um debate sempre nos comentários das pessoas se respondendo, questionando. Também outra coisa interessante de comentar aqui. A gente lida também com plágio. Ah, sim. Muita gente pega isso. Porque você tá fazendo imagens com personagens famosos, pega aqui, posta em outro lugar, ou até desenvolve produto em cima, que também não é novidade, né? A gente já viu esse tipo de coisa. E esse é o meu principal problema hoje. Inclusive, é meu maior medo. É isso aí, ao invés do cancelamento, de fato. Porque o cancelamento hoje, os debates que vieram esse ano sobre o cancelamento, já estão deixando o assunto mais flexível, né? É verdade. Estão meio que colocando a mão na consciência. Porque é como aquela Camila de Lucas falou no primeiro dia lá. Se você olhar o WhatsApp de todo mundo vai ser cancelado. Porque a gente sempre vai ter uma palavra que vai ser mal interpretada. Então eu já tô de boa com relação a isso aí. Se acontecer, vou ter que fazer igual a Carol Conká, controlar minha animosidade. Sim. Tô brincando, mas o plágio é de fato um problema. Recentemente eu tenho sofrido aí com umas canecas que apareceram com as minhas ilustrações do Gilberto. Imagino. Eu acho que eu vi isso daí, eu vi. Nossa, e aí os seguidores entram com tudo, porque são eles que me avisam, denunciam, mandam mensagem para as pessoas. Então, eu só fico sabendo da maioria por conta deles, e aí essa é a minha grande gratidão. Porque chegar ao ponto da pessoa gostar do seu trabalho, a ponto de defender, muitos já se indispuseram assim, com as pessoas das marcas, né? Não é uma coisa que eu peço, só peço que denuncie, ou então que me mande para eu denunciar, para eu tomar alguma providência, notificar. Mas os seguidores, tem gente que discute com o fabricante lá e me manda os prints: olha, a mulher me ofendeu, não sei o quê, que absurdo. E eu fico, gente, obrigado, mas cuidado, você não conhece quem tá do outro lado. Então você não pode se prejudicar por um corre que não é seu. Uma batalha que não é sua. Maravilha. É conterrânea. Mas é complicado. E eu tenho conseguido. Uma coisa boa de ter uma conta com mais de 100 mil seguidores é que o Instagram te ouve. Então, qualquer denúncia que eu faço, eles vão lá e derrubam. Pelo menos analisam. Que legal. Agora, eu tô com problemas no Mercado Livre. Eu posso falar marca? Mercado Livre! Pode, Mercado Livre. Estamos no Mercado Livre, Marco, também. Pode falar. Cara, pior que o Mercado Livre pra mim foi muito problema com relação aos cursos, né? Que o pessoal inventava jeito de revender no Mercado Livre, baixava todo o conteúdo. Criava lá a versão não sei das quantas, pegava 1/3 do valor, tacava lá. E aí chegou ao ponto que o Mercado Livre proibiu a venda de conteúdo online, de curso online dentro da plataforma, porque eles viram que 99% era pirateado, sabe? Eu tô impactado. Tava alguns anos era capaz de eu ser o público disso aí. Hoje eu já tenho noção. E a gente não consegue perceber, né? Então, imagina, dentro do público do BBB que existe, né? Quantos deles não vão estar entrando primeiro em contato com o seu conteúdo, só que chupinhado por um outro autor, né? Por uma outra pessoa que tá postando. Isso. E aí tem gente... Eu descobri que existem grupos nacionais que compartilham imagens para sublimação. Que vai virar caneca, capa de celular, chinelo, tudo dá pra virar sublimação, né? Sim. Então, quando eu comecei a denunciar algumas pessoas, primeiro você faz um contato, você notifica a pessoa extrajudicialmente. Vamos assim. E aí, algumas pessoas, de fato, não imaginavam, porque elas receberam a arte desse grupo
Tem grupos no Facebook, não sei se é do WhatsApp, enfim, que as pessoas compartilham as coisas. E essa arte tava lá. E aí alguns seguidores meio que confrontaram, por acaso, sem saber, a pessoa que criou a ilustração do Gil, né? Pegou a minha ilustração e modificou. E essa pessoa teve o disparate de mandar um vídeo dela no Illustrator. Ela vetorizou a arte, assim, separou sabe, a arte das cores, e assim, aqui fui eu que fiz. Aí, que absurdo! Nossa. E é tipo uma hidra, você corta a cabeça, aparece duas, você corta duas, aparece quatro, e vai piorando. E aí foi aí o momento que eu falei assim, vou correr atrás disso, ou vou fazer mais conteúdo pro meu público que tá me seguindo, sabe? Aí eu dei a maneirada muito boa. Mas uma coisa que eventualmente pode ser necessária é essa de buscar uma ajuda mesmo com uma empresa que faça esse trabalho, né? Que vai desenvolver isso daí, essa proteção desse tipo de coisa. Porque é muito complicado. Que senão você vai gastar sua vida correndo atrás de postagens. Eu ainda não ganho o suficiente para ter uma assessoria jurídica. Pois né? É muito isso, É complicado porque a nossa profissão, ela sequer é vista como uma profissão na maioria das vezes, né? A gente, regulamentação, então, né? Estamos há anos-luz de conseguir. Então, uma assessoria jurídica é bem regulamentada, tem lá suas comissões e seus valores, e muitas vezes não é compatível com o que a gente cobra por um trabalho. Sim. E que são sazonais, né? Então, tem essa divergência. Isso é muito chato, essa é a parte mais chata, porque, poxa... Né? É tão desgastante. Agora eu tive o grande prazer de ser um artista convidado da Chico Rei. Então eu tenho a minha lojinha de estampas lá legal. Com eles. Eu tenho camiseta, tenho minhas canecas, capa de celular. Sketch, obviamente tem um cuidado com direitos autorais, então as artes do BBB, infelizmente, não podem entram nisso. Eu imaginei, sim. Mas entram como sticker. Também tem uma parceria com a Rede Sticker para conseguir vender essas coisinhas. E aí... isso fortalece. Então, muitas pessoas me perguntam, você não vende, queria comprar de você. Aí eu mando o meu link, né, da minha loja oficial. E muitas vezes converte uma venda, então é uma forma legal da gente ganhar o dinheiro aí com o nosso trabalho e manter ele vivo ali. É utilizar esses, né, aquele negócio, você não pode monetizar diretamente isso, mas você pode, indiretamente você pode, né, produzindo outros conteúdos, a pessoa chegou no seu perfil, ela conheceu você, gostou do seu trabalho, do seu jeito de resolver as coisas, de fazer, então eu acho isso assim, muito legal. Eu vejo que a maioria dos ilustradores prefere ir por um outro caminho. Quem tem condições de ser dedicação exclusiva à ilustração, eu ainda não posso ter essa dedicação exclusiva, mas por segurança mesmo, pelo momento que a gente está vivendo aí de pandemia, eu acho que os direitos de ser seletista ainda contribuem muito para minha permanência na jornada tripla. Mas quem se dedica exclusivamente para ilustração tem a sua própria lojinha, que fabrica seus próprios produtos, então a margem de lucro é maior, tem, né, todo o seu atendimento diferenciado, tem sua assinatura lá. Mas esse suporte que eu tenho desses parceiros é sensacional, porque eu não tenho a preocupação do envio, da logística, de produzir. Sim. Eu tenho que entregar a arte lá nas camadas, no formato de 6 cores, né, máxima, e torcer para vender, fazer minha propaganda, enfim. Então, o dinheirinho que entra é muito grato, é muito feliz para mim. Já pago um arroz. Né? Já botando comida no prato, a gente já tá ficando feliz pra caramba também, já. E agrega valor ao nosso trabalho. A gente tá ali, nossa arte tá entrando na casa das pessoas de diversas formas. E uma vez me perguntaram em outro podcast o que eu achava até da forma como o Romero Brito é vista. Sim. Assim, e eu falei, olha, me perguntaram se na faculdade de arte se debatia sobre a existência do Romero Brito. Eu falei, poucas vezes se falava sobre este artista brasileiro. Este indivíduo. Mas os poucos funcionamentos que eu vi também vinham de muito preconceito, assim, de reproduzir um discurso que você ouviu. ele não presta mesmo, sabe? Você pode não gostar da estética dele. Eu não gosto da estética dele, apesar de não achar feia. Mas o mundo inteiro ama, o cara tá aí rico, então é muito legal ver um artista tendo condições. A discussão dele é do ponto de vista
genuinamente artístico mesmo. Até que ponto a gente pode chamar aquela produção em larga escala de arte? Sim. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que levar aí pro meio acadêmico, meio que para até renovar o nosso olhar sobre a arte, porque o mundo tá mudando, né? A gente não tinha internet, não tinha produção em larga escala quando, sei lá, Picasso fazia as artes dele. Né? Enfim. O digital sofria muito disso no início da incepção dele, né? Que é essa do... tá sendo feito no computador e é arte. A arte é feita com materiais nobres, em superfícies específicas, com técnicas clássicas, né? E a gente tá mudando tudo isso. O meme tá virando arte. O meme é arte hoje. Meme. Você tem noção que a gente tem mais de 10 anos se comunicando através de memes? Parece que foi ontem. Tem mais de 10 anos. Tem, sei lá, eu lembro de 2007, 2005, a gente usando meme no Orkut. Entendeu? A gente já tem 2021. Então, tem gerações que estão se formando através dessas novas linguagens, não tem como a gente não agregar, né? Então, na Federal aqui, que foi onde eu estudei, a gente já tem esse diálogo sobre arte digital e arte tradicional já bem estabelecido, né? Obviamente, na faculdade de design a gente tem acesso a todo o conteúdo de arte tradicional. A gente tem desenho de observação, tem grafite, tem acrílico, tem escultura, tem um pouquinho de tudo e tem o digital também. Então, é isso que a gente tem que ter, porque o diferencial ali, o caráter artístico está na essência. Não importa o material que você usa. Se a pessoa faz arte com lixo, por que eu não posso fazer arte com a minha tablet da Wacom? Cintiq. Eu tenho uma Cintiq, esse momento é meu. Aí sim. Olha, eu vou te dizer, que alegria. Ai, nossa. A minha primeira Wacom, eu acho que eu tinha o quê? 18 anos. E eu não tinha condição, assim, não encontrava em lugar nenhum, era só no fornecedor, né? Sim, era difícil. Eu lembro que eu pedi a minha bambuzinha, que funciona até hoje. Olha a propaganda aqui. Minha bambuzinha funciona até hoje. Toda lisinha, de tanto que eu rabisquei nesses anos. E que veio chegar numa agência do correio, porque na minha casa não chegava coisa. Nossa. E eu fiquei na porta da agência do correio, cheguei 6 da manhã, o negócio abria 10, 9. Eu esperando pra pegar o diacho da minha tablet. Quando eu coloquei pra ligar, pra rabiscar, eu não sabia de nada. Eu não tinha nem Photoshop nem nada. E agora? Não é possível, eu joguei meu dinheiro fora, eu não sei, nunca vou ser ilustrador, nunca vou aprender. Até eu entender como é que funcionava, né? Ter acesso a Photoshop, a outros programas de ilustração aí, demorou um pouquinho. Aí depois, quando chegou a mesa com display, eu tenho ela há 6 anos. Nossa! Chega aquela coisa em casa, assim, né? A minha de 13 polegadas. Senti que 13. E era estranho você rabiscar na tela, assim, mas o estranhamento foi menor do que quando você tinha que desenhar, né? Na bambu e olhar pro computador, na época que você tem zero experiência, né? Pois Normalmente a mesa de entrada do pessoal é essa que tem uma diferença muito grande do processo tradicional, né? Isso. E mais assim, eu juro pra você que eu ainda demorei um pouquinho de acostumar com porque quando você... É só um período de adaptação. Quando você entende ali aquela coisa de olhar pra tela e pra tablet, o negócio flui de uma maneira absurda. Eu conseguia fazer muitas coisas com aquela bambu. Tanto que eu demorei de conseguir ter de conseguir investir. Eu investi graças àquele intercâmbio lá da França. Então, que legal. Eu consegui pegar um sold lá e comprar. Mas, eu posso dizer, a experiência com a bambu aí foi décadas. Décadas não, de uma década. Tá não velho? sou tão velho assim, né? Tá muito velho, Betinho. Pois a minha experiência também é muito dessa, né? Eu tô fazendo uma transição pra display agora, né? Foi no finalzinho do ano passado. Agora você usava uma sem display. Eu tinha a Intus Pro Large desse tamanho. Eu desenhava assim, ó. Desse jeito, que era enorme. Imagina, a pessoa acha que precisa ter o equipamento de última geração para conseguir desenhar. É só olhar o seu trabalho, né? Se você está transicionando agora para um display, a hora que você conseguia fazer com essa bambu, então, isso mostra que a interface ali, ela é uma ponte para você pro computador.
E aí é o artista que vai dar o tom daquilo ali. Você pode fazer coisas incríveis na Bambu, quanto numa Cintiq de 1 milhão de polegades. Sim. É o artista. Eu gosto muito dessa ideia da transparência. Um equipamento bom é aquele que ele fica transparente. Então você sente que tá dentro do Photoshop já. Você não tá brigando com o equipamento, né? E esse período de adaptação que você tá falando. No momento você não sabe direito como é que faz. Quando você se adapta, aí começa a sumir. Eu acho, é tipo edição de vídeo, eu acho. A Wacom, ela tá funcionando super bem quando você não tá sentindo que tá... quando você não tá sentindo que tá mexendo nela. Já tá transparente, é só o desenho saindo. E eu tava meio relutante, porque eu fiquei o quê? Eu fiquei quase uma década mesmo, acho que foram 9 anos com a transicionando entre diferentes mesinhas que eram de tablet, né? O antigo tablet, pra ir pra display agora. E eu penei um pouquinho no começo, porque a postura é diferente, o jeito de olhar é diferente, é outra coisa. A mesa tem que estar no outro modo. Eu uso a minha em pezinha, assim. Então, me lembrou a forma como eu sentava nas aulas de pintura. Que é uma coisa que você... Mas e assim... eu tava acostumado a fazer aquela coisa assim, às vezes me encostava assim, desenhava aí. Todo torto. Aí hoje eu trabalho com a Cintiq em casa, e lá no trabalho eu tenho uma Bambu, também da Wacom, olha lá o presente da minha vida. A gente comprou tem uns 2 anos, assim, e eu tão acostumado com a textura da minha Bambu já desgastada, lisinha, que ela tem essa Bambu nova, não é Bambu, é outro nome, eu não lembro agora. É da linha mais baratinha, assim, mais de entrada mesmo. Com o Windows. Acho que a One by Wacom, que é a caixinha vermelhinha. One by Wacom. Ela tem uma textura de papel mesmo. Mais porosa, né? Nossa, que delícia, ao mesmo tempo, meu Deus. É diferente. Minha cabeça bugava por conta do meu costume com as outras, né? Então, aí lá eu desenho olhando pra tela, e aqui eu desenho olhando pra mesa. Sim. E aí eu fico, acho que meu lado esquerdo desenha com display, meu lado direito desenha na outra. Eu descobri que eu também... Parece que é engraçado isso, porque chega essa hora que você consegue meio que transicionar entre equipamentos diferentes, inclusive do tradicional, né? E parece que você fica mais ligeiro em todos, de alguma forma, assim. Eu tenho gostado de fazer muito coisa no papel ultimamente, e eu sinto que tá me dando um ganho. Isso. Eu ia aproveitar pra te perguntar. Eu adoro responder coisas. Se você tem esse costume de desenhar no papel ainda. Eu tô retomando ele. Ele nunca é finalizado, ele é sempre expressivo e formato, shape e tudo mais. Tanto que uma coisa que eu quero fazer em breve é bem nessa vibe de escola de artes, que é pegar aquele A3 grandão, né, um A2, sei lá, pendurar, botar num cavalete assim, e fazer uns gestual. Uma música clássica. Vela não, porque pega fogo. Né? Olha assim, né? Médio lápis. E eu tô interessado em usar, porque isso é uma coisa que acaba acontecendo quando a gente tá lidando com equipamentos que tem a redução de tamanho, é que a gente aprende a desenhar com os dedos, né? Ou só com o pulso aqui assim, né? E essa ideia de pegar um material que exige de você usar o braço inteiro para desenhar, é como se você vai trabalhando outras coisas, sabe? É outra experiência. Eu preciso resgatar esse desenho no papel, porque eu já tô há um tempo distante e isso já me incomoda, mas, né, a rotina acaba deixando de lado um pouco. Eu tive que gravar uma matéria pro jornal local aqui, e aí a gente gravou um take do desenho no papel também. E aí quando eu abri meu sketch pra desenhar no papel, sabe aquela cena de mangá assim? Quando você tenta escrever depois de um ano, né? Você não sabe nem, sai tudo torto. Que susto, uma câmera em cima de mim. E aí eu desenhando, aí consegui fazer, vendo que o negócio tava vivo ali, não é que nem andar de bicicleta. Nossa, que delícia, é outra experiência. Sim. É outra ilustração, é outro resultado, é outra experiência. Então não adianta você querer reproduzir ali 100% no papel que você faz no digital e vice-versa. São momentos únicos, ilustrações únicas, e respeite seu sketchbook. Né? Sim.
o que você refaz no digital veio do tradicional. Então, mantenha-se desenhando. Sim. Então, isso eu vou retomar com certeza. Eu já tô começando a retomar. Tem um monte de papel rabiscado aqui em volta, porque eu sou desorganizado. Eu tô descobrindo que pra mim eu preciso ter um ambiente propício pra que seja fácil iniciar. Porque quando o sketchbook tá tudo guardado dentro de gaveta, os lápis estão tudo dentro de um lugar, que estão dentro de uma caixa, que tem que se abrir, você não vai pegar, você não vai desenterrar aquelas coisas nunca. Então, eu tô criando no meu novo ambiente aqui, eu tô criando lugarzinho. Aqui eu vou fazer escultura tradicional, aqui eu vou fazer desenho tradicional, e aqui vai ter um computador com a minha mesinha. Tem o diacho da escultura ainda, né? Que é muito legal, é muito legal. Eu sinto que a escultura também é outro lado dessa coisa do... porque é isso que é o doido, né? Quando a gente tá fazendo desenho ou ilustração, a gente tá tentando reproduzir a visão, né? A gente tá reproduzindo as distorções que a visão coloca, com perspectiva, com dimensão, com tudo isso que a gente percebe, né? E a escultura não tem essa... Você usa a visão para trabalhar, mas você tem que fazer um negócio inteiro de todos os lados, né? Então de alguma forma é mais fácil, ao mesmo tempo que é mais difícil, mas é complementar de um jeito muito legal. Nossa, para mim é muito difícil fazer escultura. Tá aí uma coisa que eu tive que... Eu lembro de uns trabalhos na faculdade que eu fiz, era em barro. Sim. E eu fiz um Charlie Chaplin meio parecendo um Funko. Assim. E eu não conseguia fazer de jeito nenhum. Aí a minha mãe, ela tem as habilidades artísticas, apesar de não ter seguido na área. Ela, em minutos, ela montou o Charlie Chaplin pra mim, assim, e eu entreguei como se fosse eu. Desculpa, professora. Quem nunca? Professora que deve assistir o Aconcast. Né? Mas assim, ela teve essa habilidade porque ela e os irmãos foram criados na roça, que a gente chama, né? E essas crianças de roça, assim, naquela época, elas tinham a criatividade para tudo, assim, para todos os objetos do entorno. A gente hoje é direcionado às nossas telas, tela de celular, tela de computador, de TV. Exato. Mas a geração dela era o que tinha ali. Ou você conseguia ter um livro para ler, uma revista, ela lia muitos quadrinhos que ela ganhava. E os brinquedos que ela tinha, tanto das irmãs, eram feitos de barro. Então tinha as irmãs mais velhas que faziam a cerâmica para cozinhar. Olha! E algumas esculturas também. Então tem essa coisinha artística no DNA. Que legal! Ela fazia as bonequinhas dela, o gado, enfim, fazia toda a cidade para ela brincar. Então isso ficou, e aí ela conseguia assim. Então é muito surreal você ver que são saberes muito antigos e que estão dentro da nossa essência de ser humano ali. Porque a criança consegue transportar ali, né, transformar em alguma coisa. E anos depois eu me vejo aprendendo um pouco disso na faculdade. Eu fiquei, cara, arte é outro nível. Então eu defendo muito o pensamento da arte e o pensamento também da gente sempre fazer alguma coisa, né, pelo mundo. E a melhor forma da gente fazer alguma coisa pelo mundo é através do nosso trabalho. Afinal, a gente passa a vida inteira fazendo isso, trabalhando, parando. Então, a representatividade é uma forma de eu entregar, devolver pro mundo aí alguma coisa, impactar a vida das pessoas de alguma forma positivamente. Então, isso que eu encorajo as pessoas. Eu acho isso muito legal, porque se o nosso trabalho é comunicação, então qual é a qualidade dessa comunicação? Qual é o impacto dessa comunicação, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, é sobre mensagem. Não tem como dizer que não tem, mas não tem nada. Sempre tem. Toda decisão sobre o que incluir ou não incluir, como desenhar ou como não desenhar, implica no impacto que você vai ter, né? Então, é sobre isso. Eu acho isso muito legal. Sem dúvida. Eu lembro que eu ilustrei um livro há um tempo e aí a gente fez um lançamento em que tinha um talk show e eu falei um pouco do desenvolvimento dos personagens. E aí, quando se fala de livro, a autora descrevia os personagens, mas não dizia etnia. E aí foi a primeira experiência que eu tive de desenhar as pessoas, de imaginar as pessoas, sem pensar na etnia, de fato. Então, foi saindo pessoas negras, eram muitos personagens, então foi saindo ali a representação de pessoas negras, assim, naturalmente. Isso foi uma vitória pessoal muito grande, porque a gente, com as nossas referências aí de personagens brancos e no padrão, eu, obviamente, tendenciava para personagem branco. Que falavam, a personagem é uma mulher de 17 anos que estuda não sei o quê. Aí ia fazer o quê? Uma mina branca.
Isso é então, muito interessante, porque não é sobre o que está incutido, né? O que a gente aprendeu a reproduzir por automático, né? E aí, na ocasião desse lançamento, as pessoas se identificaram muito com uma das personagens negras que tinha no livro, que era uma coadjuvante, em que me perguntaram, qual o personagem você mais gostou de ilustrar? E eu falei, gente, por que parece que foi ela por conta dessa transformação que foi. Né? Todo mundo, nossa, isso mesmo. Meio que todo mundo saiu, verdade, porque em nenhum momento ela é descrita, se eu não me engano, no texto como negra. Ela é amiga, tem nome, obviamente, tem lá uma historinha dela, mas ela não é dita que é negra. Mas quando a pessoa chega na página de ilustração, ela identifica quem é. E aí esse foi o grande jogo, é um livro bem simples, é uma história adolescente e que teve essa coisa que a gente ficou divagando por horas nesse lançamento. Assim. Que interessante. E aí valeu muito. É isso, tá? É sobre isso. E tem coisas que às vezes a gente consegue ver quando tá mais jovem, às vezes a gente só vê depois, com o tempo aí de estrada. Lógico. Mas isso é gratificante. Eu consegui naturalizar na minha cabeça essas representações aí. Tudo certo. Um ponto que eu tava achando interessante, isso é uma coisa que eu quero muito pesquisar mais pra frente, que é sobre essa, né, a estilização dá espaço pra gente completar na mente como aquele personagem seria mais realista, né? Então, se a gente vê quanto mais estilizado, quanto mais reduzido, quanto mais simplificado, mais espaço tem pra gente fazer, né? Então, o clássico bonequinho palito, né, ele em tese conseguiria representar toda a variedade de etnias num bonequinho palito que teria uma cor sólida ali só, sabe? Ele, em tese, é para ser um avatar para toda a variedade de seres humanos. E aí o que me abalou, eu tava vendo isso um tempo atrás no YouTube, era essa noção de que quando há espaço para ambiguidade na percepção de etnia de um desenho por causa da estilização, a gente tende a puxar sardinha pro nosso lado, em geral, sabe? E eu tava vendo isso, o exemplo era o Goku. E para muitas audiências, né, audiências ocidentais, o Goku é um homem branco, assim, porque o estilo de desenho deixa espaço. Ele tem uma pele clara, tem um cabelo escuro, deixa espaço para essa ambiguidade. E aí, mas para as audiências asiáticas, no geral, japonesas no caso, no geral a percepção de que o Goku teria traços japoneses, teria traços de nesse sentido. Essa alteração ali da característica principal das pessoas que a gente vê, né, os chineses e japoneses, enfim, de onde veio ali o Dragon Ball do Japão, é da gente ter o olho puxadinho, né? E ele tem alguns personagens ali que tem, os mais caricatos, tem o olho puxadinho. Sim. Então algumas expressões que fazem. Mas quando chega pro público ocidental, aquele formato de olho, né, diz muito mais sobre o nosso olho do que o olho de lá. Sim. E eu lembro que às vezes quando eu tive contato com anime, com mangá, eu ficava meio que questionando isso, ficava, que estranho, porque é japonês, mas como você tem um olho desse tamanho? E aí eu tinha os mangás da Sakura Card Captor, que era shoujo, né, o nome do estilo, então é o olho maior ainda, porque o Dragon Ball era um shonen. E aí você tinha um olho maior e uma boca que era um ponto. Então era nariz não tinha, às vezes. Nossa, e eu ficava viajando assim, nossa, que loucura isso aqui. A estilização jogava longe, né? Tem a justificativa do mangá de que esses olhos é o que dá o tom da expressão no traço do mangá. E para os asiáticos lá, que tem o costume de receber essa arte, para eles é comum. Eles não têm... Deturpar mais fácil. Eles não têm essa leitura, né? Eu acho isso muito doido. Tipo, um exemplo que eu acho engraçado e curioso nesse sentido é o próprio Naruto, que tem o cabelo loiro e o olho azul. Mas eu vejo Naruto, eu imagino ele com aspectos... Hoje eu vejo ele com aspectos mais asiáticos, sabe? Porque
Não sei se a gente tem mais referência. A gente tem mais referência agora, nessa época de Dragon Ball, a gente tinha Pokémon, tinha Dragon Ball que chegava, e aí veio o Band Kids, que trouxe outros animes ali, aí as TVs fechadas começaram a trazer outros, mas a maioria da população não tinha TV fechada, né? E então se alimentava com... De vez em quando aí vinha Samurai X, vinha esses outros desenhos. Nossa, aí a nossa biblioteca foi aumentando. Pois é. Somos da mesma geração, acho. Com certeza. E eu acho isso muito interessante, essa coisa de que a gente já cresceu com uma presença diferente de referências de mídia, sabe? De pessoas e de personagens. E eu acho que é muito isso. Querendo ou não, se a gente tá produzindo conteúdo, se a gente tá aparecendo no feed das pessoas, se a gente tá tendo presença no mundo comunicativo que tá acontecendo dentro deles, né? O que a gente tá escolhendo pra pôr ali também, justamente nesse sentido. Então eu acho relevante demais. É por isso que é muito importante a gente ter referências nacionais. Porque a identificação vem ali. Cada artista nacional tem um pouquinho da brasilidade no traço e a gente vai captando, vai se referenciando ali. Então, eu lembro que eu fiz uma viagem há um tempo, quando você podia viajar. E aí eu lembro que eu fui num restaurante, assim, que era dentro de uma casa e que era fora do horário de comida, assim. E aí era uma senhora que tava lá, que atendia, e eu meio que fiz um esboço dessa senhora no sketch, assim. Eu fiquei... Era uma mulher sozinha, assim, de meia idade, que era uma imagem muito brasileira pra mim. Era uma mulher chefe de família, muito agradável e que atendeu a gente muito bem. E que ela tava lá com, sei lá, uma bermuda jeans e uma camiseta. e tava na casa dela. Sim. Então, aí me coincidiu de eu ir trombando com mulheres assim o tempo inteiro na viagem. Nossa, percebendo. Que coisa louca. Daí eu esbocei e depois que eu olhei assim, os sketches foram bem rabiscadinhos mesmo, né? Eu fui vendo ali a brasilidade muito impressa naquilo ali e depois eu trouxe isso para essas artes de DVD, as atuais que eu tenho no Instagram. Nossa, e de fato é esse tom de brasilidade que falta. O Paulo Moreira que eu citei. Sim. Ele tem essa coisa sobretudo nordestina. É o DNA ali, né? Forte. Então, as tirinhas dele, essa relação dos primos conversando sobre buscar cerveja ali, né? Ô, velho, comprar cigarro pro pai, pra mãe. Porque assim, a gente não vai ver isso no Dragon Ball, a gente não vai ver isso no desenho americano. Eu não sei se ele é de Pernambuco, ou se ele é da Paraíba, eu não sei. Eu não me lembro agora, mas tem o comportamento das pessoas na tirinha dele diz muito sobre o pessoal do interior aqui da Bahia também, é um pouco parecido assim. E aí eu me identifico muito, então eu vejo essa brasilidade ali e como isso faz sucesso pro público, né? Ele tá bem consagrado hoje, então esse é o segredo, é você representar seu público, as pessoas se sentirem ali representadas naquilo e se enxergarem nas situações, se sensibilizarem a ponto de compartilhar com a outra pessoa, porque hoje a rede social dá esse mecanismo de você comentar, compartilhar, repostar, enfim. Sim. E nada mais é do que você digitalizar o que as pessoas já faziam antigamente, quando você ia no museu, né? Quando você vai ao museu, você vê uma obra e você tá com alguém, você comenta com o seu acompanhante ali, com a pessoa que tá do lado, sobre o que você acha daquilo. E se você tira uma foto e posta, você tá divulgando sua presença ali, sabe? Sim. É meio que tudo que tá no digital veio do mundo real. A gente só precisa aproveitar sabiamente, né? Sem doença. Olhar mais pra perto e ao invés de só puxar... A gente falou sobre a importância de referência, né? Que a gente tava falando no começo, mas tem muita coisa legal aqui do lado que a gente não olha muitas das vezes, né? Então eu acho que isso é... Nossa, que papo gostoso, Petit. Eu gostei. Nossa senhora. Eu tô achando que a gente respondeu muitas das perguntas que já tinham feito pra gente lá no Twitter. Porque que bom. Alguém tinha falado sobre hate, foi cancelamento. Que bom. Cauê, sobrou alguma aí, Cauê, que a gente não respondeu? Uma que eu tinha separado, vocês responderam tudo. Aí Olha que narrativa boa. Foi bem completo. Então eu vou fazer a única que restou aqui.
que a Brenda, ela quer saber qual foi o primeiro participante do BBB que notou assim a sua arte nas redes sociais. Ai, quem foi? Meu Deus! Foram tantos! Ó, Foi a pergunta eu percebi, difícil. este ano, a Camila de Lucas já me seguia e eu não sabia. Olha, que legal! E aí, quando eu fui procurar o Instagram dela pra marcar, apareceu lá, segue você. Eu... Não é possível! Então, desta edição, ela claramente foi a primeira pessoa. E ela mesma, eu sei que foi ela, a pessoa que não foi a equipe sozinha, né? Foi ela também, porque já que ela me seguia antes. Uhum. E no ano passado, eu acho que foi a Gisele. A Gisele era uma muito engraçada, que era advogada, e que ela tem um fandom aí muito apaixonado. É um fandom absurdo. Inclusive, a ilustração da Gisele foi emblemática para essa interação entre Twitter e Instagram para mim, porque o conteúdo de BBB primeiro foi pensado para Twitter só. Eu ficava publicando no Twitter, ficava conversando com as pessoas. Dificilmente, assim, dava muita curtida, muita interação. E aí, as vira e mexe, eu pegava um print do Twitter, jogava nos stories e convidava as pessoas para ir pra lá. Aí um dia eu fiz também uma Gisele, ela tava vestida de globinho, assim, de festa, e que ela tava muito puta da vida, porque ela tava exausta e aquele negócio não parava, né, de tocar, porque ela tinha que ficar dançando toda vez que tocava música. E aí a cara de burrada dela foi muito emblemática, até na edição passou. Então eu publiquei isso no Twitter de madrugada, no dia seguinte tinha 50 mil curtidas, e eu nunca tinha visto isso. E aí eu vi que ela me seguia nisso aí, né? A equipe dela começou a me seguir, compartilhou, agradeceu, mandou mensagem. E aí as pessoas começaram a reproduzir a ilustração no Instagram e me marcar. E algumas mandavam mensagem, cadê a ilustração da Gisele pra poder curtir? Aí foi como eu comecei a, olha, vou jogar 100% aqui e vai... Integrou e aí não solta mais. Então foi a Gisele, sou muito grato a Gisele. Se ela ouvir o podcast lá qualquer. Obrigado, Gisele. Então, já me mandaram mensagem. A Thelma, nossa, preciso ressaltar a Thelma, campeã do BBB. Porque ela, além da equipe já ter também percebido o trabalho e ter compartilhado bastante, ela é uma grande apoiadora do trabalho de artista. Ela inclusive já chegou a me contratar algumas vezes para fazer alguns trabalhos para ela. Eu fiz umas vinhetas animadas para os stories dela de recebido. Ela tem o Instagram do cachorrinho dela também, Chico, que tem as vinhetinhas lá dos presentes chegando. Já fiz alguns posts para divulgar premiações dela. E ela sempre responde, comenta de vez em quando, curte, compartilha. Então, é uma pessoa que tem milhões de seguidores, que tem toda essa notoriedade no auge da carreira dela, que tá desde o ano passado, né, de campeã, que tá aparecendo em tudo quanto é canto, ela ainda tem essa sensibilidade de valorizar ali que as pessoas estão fazendo. Ela não faz só isso comigo, obviamente, faz com outros artistas que publicam. Então, minha menção honrosa a Thelminha. Aí, ícone! Virei fã. Aí uma coisa que também é muito interessante, porque o BBB nos fez tornarmos fãs de pessoas que eram anônimas. Né? A Thelma, de fato, ela foi uma campeã que rende muito conteúdo que é importante, né? Ela é médica, ela agora tem uma figura de influencer, ela apresenta programas, ela cria pautas sobre medicina, calhou com o assunto coronavírus. Meio que é uma campeã que agregou muito ao entretenimento brasileiro. Né? Vou deixar uma previsão aqui, mais um anônimo vai ganhar esse Big Brother, hein? Eu acho. Quem será que vai ganhar esse BBB, hein? A Sara não vai mais, né? Mas também? Cara, pelo amor. A Sara era a minha favorita, olha o tombo que eu dei. Pois é. Eu gostava tanto. Esse Big Brother tá sendo disso, né? Tá sendo de reviravolta, de você não sabe o que tá acontecendo, porque cada hora... A gente tava sedento, né? Acabou, o primeiro tava em pandemia, chega esse ano, estamos em pandemia de novo, então a gente tá sedento pra aquilo ali, pra uma Manu Gavassi, alguma coisa, um Babu ali, que... Mas... o ícone. Cancelando.
Eu realmente tombei. Eu acho que assim, uma pessoa que eu gostaria muito que ganhasse hoje era a Camila de Lucas, sem dúvida, Sim. porque ela está ali inabalável e muito sensata enfim. E já me seguia! Isso é muito legal. Se o BBB acabasse hoje, quem iria ganhar era a Juliette, que tem todo o carisma desse BBB ali dentro dela. Acho que ela é muito mais carismática até que o próprio Gil, que também é outro personagem muito bom, que eu gosto muito. Mas se fosse escolher entre os dois, é a Juliette. É a melhor, sim, para ser a vencedora. Esse episódio vai antes do final do Big Brother, então as previsões vão rodar. Vamos ver. Olha, eu vou ganhar o quê se eu acertar com Não sei, mas o Guilherme vai falar aqui de um concursinho que a galera pode ganhar uma intro. Pois é verdade. E para esse concurso, na verdade, esse daí que é o nosso desafio do Waconcast, eu preciso de você, Petiana. Eu preciso de você, me dê uma ajuda. Porque todo mês a gente cria um tema novo para dar uma chance pro pessoal produzir arte, mandar pro e-mail que o Cauê já tá disponibilizando ali na descrição. Tá tudo ali, é naquele e-mail que você manda o seu trabalho. Todo mês tem uma oportunidade nova para você mandar um trabalho seu lá, porque no final desse pacote de episódios aqui, que são esse programa, vai ter um produtinho aí saindo para alguém. São várias oportunidades para você começar isso daí, cara. Então, ó, fica esperto, fica ligeiro. E... Peti, a gente precisa de uma ideia, é o seguinte, a gente precisa de uma ideia, de um tema para esse mês. E eu acho que tinha que ter a ver com tudo isso que a gente falou de brasilidade, talvez, de falar algo que tem a ver com a própria pessoa. Eu não sei, a gente precisa de um tema. O que você sugere? Nossa, minha cabeça tá girando aqui, muitos dos temas agora. Pleo. Eu acho que a gente... Botando no spot. A ilustração pode ser tanto personagem quanto cenas, pode ser personagem, né? Pode ser um cenário, pode ser qualquer coisa, Eu acho que a gente pode, de repente, pedir assim, pra pessoa traduzir qual a cena mais brasileira que ela conseguiria imaginar. Pode ser da vida dela, acho que principalmente da vida dela, né? Qual é o momento em que ela se sente mais brasileira? Eu gosto disso de cena, porque tem contexto, tem algo que acontece, né? Não é só design de personagem. Gosto muito. Aprovado. Por exemplo, os momentos que eu me sinto mais brasileiro, eu tô normalmente na mesa de um bar tomando aquela gelada, aquela mesinha amarela. Nossa. Um pagode tocando aqui, no caso de Salvador, é uma axé sempre presente, a gente não vive sem música. E ter sempre alguém ali dançando em volta, porque a gente, quando tá no bar, a gente tá conversando, tá bebendo, levanta, dança, volta, pega a comida, conversa, dança de novo, para a conversa pra cantar o refrão, depois volta. Então isso me torna muito brasileira. Perfeito. Nossa, eu acho que o tema... Acho que eu faria isso aí. Olha essa dica, hein? Você falou de brincar com barro. Eu falei, nossa, é uma coisa que eu fazia muito quando era pequeno também. Eu lembro uma cena que eu lembrei aqui, foi da minha avó brincando de massinha comigo. Minha avó fazia um boi de massinha em 10 segundos também, sabe? E eu ficava, caramba. Aí essa conexão com... minha avó também super da roça. Então eu acho isso muito... A gente tem que olhar pra perto também. Tem muita coisa boa pra cá. A gente são esses detalhes aí que nos formam, né? Essas mulheres nos formaram. Sim. Então, tá ali. A gente só ainda não conseguia enxergar, né? Só quando a gente tá confrontado ali com a situação que a gente nosso cérebro começa a trabalhar e puxar essas referências. Minha mãe, até hoje, ela é uma referência de trabalho manual pra mim. E de pintura mesmo. Ela pinta melhor do que eu. Quem fez faculdade do que eu. A acrílico é com ela mesmo. Eu ganhei uma tela dela branca, assim. E aí, quando eu vim pra minha casa, eu tentei pintar com as tintas que eu tinha aqui. Eu só consegui pintar uma praia. Uma praia e eu vou mostrar. Horizonte, pinta aqui de azul, pinta aqui de amarelo. Já acabou? Já acabou. O meu auge da praia foi colocar a espuminha do mar, assim, da onda. O nível avançado de detalhes. Aí quando eu olho as telas que ela pinta, aqui tem lá uma mão suspendendo uma mulher de dentro do pântano, assim. Que legal, nossa. Então é muito gostoso ter essas referências ao lado, assim, é bem... Maravilha. A galera pode mandar arte tanto digital, pode ser quadro, pode ser no lápis, pode ser o que for, tira uma foto, mandou pra gente, tá valendo.
Perfeito, qualquer mídia. Petit, muito obrigado, cara. Valeu demais aí pelo papo. Foi bom, foi muito bom, muito gostoso. Eu tô reenergizado pra retomar alguns tópicos também no meu trabalho. Eu quero muito fazer isso É engraçado, esse é um processo que a gente tá passando, né? Como jovens artistas que estão descobrindo o próprio lugar aqui, né? Então eu tô animadaço pra produzir mais coisas. Você me ajudou muito com isso, viu? Então, que a gente possa repetir essa experiência, nem que seja, se não for aqui no Aconcast, em outros lugares, porque a gente também tá produzindo nossos conteúdos aí, canal Brush Rush, o Petit com todas as suas redes, também você vai encontrar links aqui na descrição. E você que gostou do Aconcast, deixa aquele joinha, se inscreve no canal aqui. Se tá no Spotify, já sei lá o que o Spotify faz, bota no favorito, não sei, faz se você quiser. Ai, que chique. Aperta o botão que tiver aí. Segue, curte, sei lá, no Spotify. O sino, toca a sineta da rebimboca, é isso aí. Ai, gente, olha, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Foi uma conversa incrível. Eu passaria ainda mais umas 3 horas aqui conversando com vocês. Fácil. E é engraçado você dizer que de alguma forma essa conversa te ajudou a rever seu trabalho, porque você me ajudou a rever meu trabalho tantas vezes no seu canal, com os seus tutoriais e, enfim, com o seu carisma, que repito, é uma honra estar conversando com você hoje de novo. Muito obrigado. Né? Então tenho certeza que você vai fazer bom uso do que a gente conseguiu aprender aqui hoje. Isso aí. Né? E aí você também, lá, que tá vendo. aprender com você de novo. Enfim, gente, muito obrigado. Quem estiver ouvindo, por favor, que acompanhe o trabalho do Petit, é Petit Abel nas redes sociais, tanto no Instagram, Twitter quanto TikTok, Petit Abel. Eu sou francês. Só que não. Só um adendo, eu preciso explicar para o Petit. Explica. Porque foi um acidente. Porque, eu sou baixinho. E lá na França, na época que eu morava lá, eu tava tentando pensar num nome pra colocar nesse Instagram. E aí, o meu apelido era Petit Abel, porque traduzindo do francês é Abelzinho. É o pequeno Abel. Sim. Tá, depois eu mudo. Tarde demais. Fui longe demais para voltar. Aí eu digo, eu sou um franco sertanejo. Eu sou meio francês, meio sertanejo. Maravilha. É por isso. Enfim. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Próximo episódio saindo. Quando você vê, já tá saindo. Isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.